Vivemos em um mundo em que vemos a vida se ausentar a cada dia. Pessoas com mentes vazias e comportamentos sem propósitos tomam atitudes de quem busca uma canção em louvor à falsa esperança. Em meio a todo esse caos, quem somos nós? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Não porque somos melhores que os outros, mas porque entendemos o padrão e o propósito do céu para viver na terra. Somos cidadãos do céu na terra, portanto, vivemos com Cristo um novo comportamento. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, separamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. Amém. Filipenses 3:20, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Cidadãos dos céus. Paulo escreve essa carta aos irmãos de Filipos, colônia romana. Eles sabiam muito bem o que era isso, porque eles estavam ali num ambiente onde cidadania tinha muito valor. Ser cidadão romano tinha muito privilégio, tinha acessos privilegiados, tinha poder. E aquele lugar estava sendo ali totalmente, era preparado como um lugar estratégico militar, um lugar estratégico para a disseminação e fortalecimento da cultura e do Império Romano. E nesse ambiente, então, Paulo fala, nós, porém, somos cidadãos dos céus. Nós estamos aqui não por causa dos interesses de que nós temos de nós mesmos ou do império, daquilo que pode trazer maior benefício. Nós estamos aqui em nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aguardamos a Ele ansiosamente. Nós temos um Salvador. Fala comigo, eu tenho um Salvador. Aleluia. Você tem um Salvador. O nome dele é Jesus. E Paulo então vai colocando cada coisa ao seu lugar. E nós estamos nessa série celebrando e trazendo de uma forma cada vez mais clara e profunda para esse tempo sobre a nossa cidadania celestial. Pastor Carlito fala, a vida cristã não nos faz melhores do que os outros, mas nos faz de forma diferente, porque entendemos o padrão e propósito do céu para viver na terra. Você não apenas deve conhecer a palavra é o seu manual de conduta para viver de acordo com o céu. Não é só para você ficar mais informado, não é só para você se sentir mais aliviado em tempos de pressão, não é só como alguns acreditam que ela tem que espantar espíritos maus abertos em algum lugar, mas ela tem que mudar o seu comportamento, o seu jeito de viver como cidadão dos céus. A primeira semana nós falamos sobre a nova vida, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. Também, segunda semana, novamente, 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. E hoje vamos falar sobre o novo comportamento. E o texto base é Romanos 12. Então vamos lá, o novo comportamento. Romanos 12:2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não posso ser alguém que crê em Jesus, mas continua com a mente velha. A Bíblia está me dizendo que para que eu tenha o ingresso para o acesso à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu só posso fazer isso ainda que seja minha por direito, porque Jesus conquistou esse ambiente por mim, eu sou perdoado, eu sou redimido, eu sou esse cidadão do céu. Agora, para eu acessar essa realidade, eu tenho que ter uma transformação da mente. A salvação é de graça. A salvação
é aquilo que Jesus conquistou por nós. Ele pagou o preço na cruz pelos meus pecados. Agora, a transformação da mente é uma escolha intencional, é um processo diário, onde eu vou me despindo dos padrões da terra, eu vou me despindo, sabe, daqueles pensamentos que não são de acordo com a vontade de Deus, e eu vou deixando a minha mente, deixando, sabe, os meus pensamentos, os meus padrões de condutas cada vez mais parecidos com o céu. A.M. Hunter, ele disse, o evangelho tem dois lados, o lado da fé e o lado do comportamento. Eu tenho que mudar as minhas atitudes, eu tenho que mudar o meu comportamento, eu tenho que mudar o meu jeito de viver. E antes de mais nada, vamos falar aqui sobre a diferença de atitude e a diferença de comportamento. A atitude diz mais sobre algo que eu faço no momento específico. Então, eu penso para fazer isso e eu tenho uma atitude, é um ato isolado. O comportamento, ele não é só a minha atitude, ele é a minha reação. É aquilo que eu faço sem pensar, é um padrão de conduta. Então, por exemplo, vou falar de uma coisa muito simples. Quando eu aceito Jesus, eu penso muito sobre as minhas atitudes. Eu vou fazer algo e eu falo, eu não faço mais isso. E aí você faz de um jeito diferente. Só que o tempo vai passando e algumas coisas você já não vai mais pensar para falar. Se torna um comportamento, como por exemplo, palavrão. Já viu? Antes era chutar uma quina, era alguém te tirar do sério no WhatsApp, não deve nunca acontecer com você. Era, sabe, qualquer coisa, saía um palavrão. Era uma forma de desabafo, desabafa com palavrão. Era uma forma de responder, palavrão. E aí daqui a pouco Jesus entra na sua vida. E daqui a pouco você fala aquele palavrão, você fica com vergonha. Você fala aquele palavrão, você fala, não tem mais a ver. E aí às vezes escapa, mas você fala, não é assim que eu tenho que viver. E aí você vai se policiando, daqui a pouco você não tem mais reação, que é palavrão e murmuração. Daqui a pouco você já tem um comportamento diferente. É um padrão de conduta que mudou. Então, a atitude é diferente do comportamento. E o cidadão do céu, ele não apenas vai ter atitudes diferentes, mas ele vai construir um padrão de comportamento que se parece com o céu. E aí, quando ele vai vivendo, os lugares aonde ele passa vão se tornando mais parecidos com o céu. Ele troca a atmosfera de ambientes com o seu comportamento. Ele já vive de uma forma diferente. Então, o comportamento é ação e atitude é intenção. Comportamento é a forma de fazer as coisas. A atitude é a forma de agir em determinado momento. O comportamento é modo de ser e atitude é modo de agir. Ou ainda comportamento é reação e atitude é iniciativa. Então nós vamos falar sobre esse novo padrão de comportamento, como ele é definido, o que vai definir o meu padrão de conduta e como eu vou viver mais parecido com o céu. E aí quando a gente começa a pensar sobre isso, isso não diz respeito apenas a algo que eu faço que está isolado, separado do mundo, mas como Jesus disse lá em Mateus 5,13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O que Jesus está dizendo aqui, por exemplo, vai impactar a minha vida como um todo. E não apenas o que eu faço num domingo à noite na igreja. Porque, por exemplo, o sal. Você já viu alguém pegar um prato de comida, pegar um potinho de sal e abrir e jogar um monte de sal no canto do prato? A gente não faz isso, a gente espalha por toda a comida. Então isso me leva a pensar, por exemplo, se eu sou o sal da terra, eu tenho uma natureza diferente, eu vou impactar o ambiente onde eu estou, eu vou temperar aquele ambiente, não vou ser influenciado por aquele ambiente, eu vou influenciar. Então eu não posso apenas fazer parte de ajuntamentos, mas eu preciso estar em ambientes que precisam desse tempero, o tempero do céu. Eu preciso estar
em ambientes também refletindo essa natureza, assim como a luz dissipa as trevas. Então, sabe, a gente sabe o quanto é bom a gente se reunir, o quanto é bom ser recarregado pelo encontro do culto, onde a gente canta aqui Emaús, e a gente fala sobre estar ao redor da mesa. Nós não estamos mais perdidos na estrada para Emaús, frustrados, achando que tudo acabou. Nós já estamos ao redor da mesa, o Cristo já se revelou entre nós, o nosso coração já queima por Ele, e aí vem a presença de Deus gloriosa, a gente toma ceia, a gente vê o nosso irmão, tudo isso é lindo, mas deixa eu te dizer uma coisa, há algo poderoso também quando a gente se espalha. É bom nos reunir, mas é bom vivermos como enviados aonde estivermos. O nosso padrão de comportamento, ele vai se refletir no que a gente faz no domingo à noite, mas vai ser algo que vai marcar cada ambiente onde nós estamos durante a semana. Como disse pastor Carlito, ele fala, a igreja não é o ponto de chegada. A igreja é o quê, gente? Ponto de partida. A gente já sabe de cor, né? A igreja é ponto de partida. E a gente teve aquela impressão, quando a gente pega no Velho Testamento, Deus chamando Abraão, sai para fora, venha, sabe, saia do meio dos cananitas, de um povo que tem uma cultura idólatra, um povo que tem uma cultura de sacrificar aos deuses lá e tal. Então, isso tinha a ver com santidade, sair do meio de um povo impuro. Também lá no povo de Israel, quando o povo se corrompia, Deus falava por meio dos profetas, vocês se corromperam com costumes de outras nações, então saia do meio deles, diz o Senhor. Então isso começou a ficar algo como que marcado para nós que lemos a Bíblia, que nós temos que estar fora do povo que pratica a iniquidade. Mas aí vem o Novo Testamento, onde Jesus anda com os seus, Jesus comissiona os seus discípulos, Ele envia o Espírito Santo, depois o Espírito desce sobre os gentios, o Espírito também separa Paulo e Barnabé para a obra missionária, e então agora a palavra que vai caracterizar a reunião dos santos, o povo de Deus é eclesia, e essa palavra então vai traduzir, vai significar como aquele grupo que se reúne na entrada da cidade para decidir, para tomar as principais decisões sobre a polis, que são sobre as cidades. Então agora a igreja, ela tem uma missão de trazer para as cidades. Nós somos chamados para fora da cidade para então influenciar aquilo que vai decidir o futuro de todas as cidades da terra. A igreja é a esperança do mundo. Agora, esse chamado para fora tem a ver com santidade? Tem. Porque se a gente for igual a todo mundo, a gente vai impactar onde? É por isso que quando você não sabe a sua identidade, de quem que você é filho, que você é filho de Deus, você não sabe a que reino pertence, você se adapta ao lugar que você está. Agora, quando você sabe que você é do reino de Deus, que você é do reino da luz, você tem um padrão de comportamento diferente. Só que não apenas para celebrar esse comportamento num gueto, num clube, mas para ser luz fora onde as trevas estão tomando o mundo, para ser sal fora do saleiro. O nome da igreja do Senhor Jesus é sal fora do saleiro. É luz nas trevas, é impactando por onde for. Esse comportamento vai marcar cada ambiente aonde estivermos. A igreja não é lugar para se esconder lá. A igreja é um lugar para você ser enviado para revelar o céu onde você está. Nós não nos escondemos na igreja, nós encontramos o nosso destino na igreja. Nós não nos escondemos na igreja, mas nós paramos de correr do nosso propósito na igreja. Nós descobrimos o nosso lugar de relevância no ambiente da igreja. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Igreja não é o lugar onde eu vou com a minha lista de pedidos e sonhos, mas é onde eu vou conhecer o coração de Deus. E então o coração de Deus vai revelar os maiores sonhos que Ele tem para mim e por meio de mim na terra.
A gente não pode ter apenas a mentalidade de servo, mas ter a mentalidade de filho. O servo faz para o outro, mas o filho está agindo para o seu próprio pai, ou seja, para o futuro da sua própria família. Ele é parte, ele é herdeiro. Ele não apenas está fazendo algo, ele tem acesso ao coração do pai. E com o pai, ele cria futuro para a descendência. Então é diferente. Nós não somos apenas um lugar de servos. Aqui é um lugar de família, uma comunidade de filhos que conhecem o coração do pai. Isso muda tudo. O foco do filho é conhecer a lista do pai. Por isso que Jesus fala em Mateus 28, 19, 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A gente não pode ficar só com o versículo 20, né? O Senhor estará sempre comigo. O Senhor estará sempre com aqueles que estão fazendo discípulos por todas as nações. Ensinando-os a obedecer, ou seja, eu tenho um comportamento do céu, e agora, por onde eu for, eu faço discípulos na terra. Eu levo a cultura do céu, eu levo então essa cultura por onde eu for. Então vamos lá, e as nossas armas não são armas terrenas. Não usa armas terrenas não, que você vai se cansar, vai se decepcionar, vai fazer um monte de inimigo. E não vai adiantar. Vai ter impacto só para esse tempo. Efésios 6, 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ei, hoje, abandone as armas que apenas te coloquem em briga contra pessoas e comece a se apropriar de armas espirituais. Os que estão cansados e sobrecarregados, encontrem descanso em Jesus e deposite a sua fé em Jesus, crendo que a oração funciona, a verdade funciona, a justiça de Deus funciona. Eu não posso perder a fé. Eu não posso ser como aqueles que só confiam em carros e cavalos. Nós confiamos no Senhor dos exércitos, nós confiamos no Rei dos reis, nós confiamos que Ele sempre vencerá. Não tem outro jeito. Esse é o nosso jeito de viver. Como cidadão do céu, o seu comportamento deve ser primeiro formado na intimidade com Deus. O seu comportamento deve ser formado na intimidade com Deus, na intimidade com Deus. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Uau! É tão profundo quando a gente lê. Olha o nível de intimidade. O que é intimidade? É você se entregar sem reservas. É você não ter mais defesas. Você caminha em direção à convergência. Você caminha em direção a Ele. E você tem um nível de confiança onde a entrega, ela é grande, ela é absoluta, ela é por inteiro. E aí há um nível de sermos um sacrifício vivo. Imagina, você é um sacrifício vivo. Nós não deixamos mais animais em cima do altar. Nós vamos para o altar como uma entrega completa. Nós não pegamos a nossa semana, separamos em partes e falamos, essa parte é para Deus. Nós entregamos todo o nosso tempo para Jesus. Nós não pegamos mais o nosso dinheiro e fala, essa parte é do Senhor. Ei, é tudo dele. E é tudo para a glória dele. Nós somos o sacrifício vivo. Sabe, não é apenas uma parte.
não é apenas uma parte, é tudo. Então se ofereçam. O cidadão do céu tem um comportamento em que ele já entendeu, que ele já morreu para ele mesmo. Agora Cristo vive em mim. É tudo por ele, é tudo com ele. É tudo que você for fazer, tem que perguntar para ele o que ele acha. Tudo. A gente estava falando ontem aqui no Eleve sobre Jesus plenamente Deus e Jesus plenamente homem. Para nós hoje é um pouco difícil a gente olhar para Jesus e entender que ele era homem. Também. Porque a gente fala assim, ele não pecou porque ele era Deus. Não, ele era homem também, ele teve tentação igual você. Martelou o dedo lá na marcenaria do pai. Doeu, o martelo não era de borracha não. Teve gripe, resfriado. Sentiu fome, tudo. Frio, chorou, sorriu. Por isso que eu não gosto muito daqueles filmes sobre Jesus, porque parece que Jesus está vivendo. Parece que ele está modelando, né? A tempestade está vindo e ele sai com aquela cara. Não, ele já saiu dando toco. Vocês não têm fé, não! Nessa hora eu me identifico também com Jesus. Não é verdade? E aí então, só que naquele tempo, a dificuldade não era ver Jesus homem, a dificuldade era ver Jesus Deus. E quando ele aparece fazendo o que só Deus fazia, ele começa a realizar sinais e milagres. Ele diz, eu sou. Eu faço o que eu e o Pai somos um. Quem me vê está vendo o Pai. Aí o povo ficou doido, ficou endemoniado, na verdade. Por quê? Porque agora, se Ele é Deus, tudo que eu faço tem que se submeter a Ele. Agora, se Ele é Deus, eu tenho que me entregar para Ele. Então, todo o nosso sistema, tudo que a gente tem, toda a nossa influência, não é mais nossa, é dele. Então, vamos ficar contra Ele. Aí foi a pedra de tropeço dos mestres da lei, dos fariseus. Então, às vezes, a nossa dificuldade de nos entregar completamente para Jesus é porque a gente ainda tem defesas contra Ele e a gente quer ficar no controle. Que hoje seja o dia de você falar, Senhor, eu sou um sacrifício vivo. Senhor, seja Deus sobre minha vida. Senhor, reine soberanamente, e eu quero te conhecer, e eu quero me entregar, e eu quero, a cada dia mais ser mais íntimo do Senhor, ter mais intimidade contigo. Então o nosso comportamento é formado nessa intimidade. Por isso que o apóstolo Paulo, ele sempre termina as suas cartas de uma forma prática. E aqui ele está indo para o final da carta, aos Romanos. E aí ele vai dizer, olha, ele fez um tratado teológico na carta, né? Ele foi profundo, mas o infinito vai tocar a terra. E ele vai dizendo de forma prática, aqui ele vai falar sobre servir, aqui ele vai falar sobre você, como é que é o seu culto, e agora é de verdade, é por inteiro. Porque não adianta a gente frequentar culto, ler a Bíblia, ir para o secreto e apenas ter mais conhecimento. Tem que sair de lá alguém que vai perdoar melhor. Tem que sair alguém de lá que é pai melhor. Tem que sair de lá alguém que vai controlar mais a sua ira. Tem que sair de lá alguém que vai vencer os seus vícios e pecados. Tem que sair alguém lá que vai ter uma vida prática, onde Jesus é revelado e aquele ambiente que você está, a sua casa fica mais parecida com o céu. O ambiente que você lidera fica mais parecido com o céu. A sua empresa fica mais parecida com o céu. Na intimidade com Deus, o meu comportamento é formado e os meus ambientes são transformados. Aleluia! Se eu entrei no secreto e eu saí do mesmo jeito, eu não me encontrei com Deus, me encontrei comigo mesmo. Agora, se eu entrei no secreto e eu fiquei assim no meio do caminho, até meio triste, porque teve alguns sonhos que Deus não aprovou. Eu achei que era o outro que estava errado. Eu entrei falando para Deus como é que tinha que ser. Deus tinha que mostrar para o outro que ele estava errado. Gente, tem gente que confunde oração com macumba até hoje, sabia? Tem gente que tem coragem, ora para a gente morrer. Ora para o outro se dar mal. Para provar que ele quer o certo. Meu Deus do céu, se eu entrei desse jeito e saí do mesmo jeito, eu não vi o Senhor. Ele não reinou sobre mim. Eu fiz algo para provar para mim mesmo alguma coisa. Quando eu me entrego completamente, Ele me transforma.
Oração não é dizer para Deus o que Ele faz, é trocar minha opinião pela opinião de Deus. Oração não é falar com Deus, é estar com Deus. E Ele me envolve na sua intimidade, e eu sou transformado por Ele para a glória dEle. Então o nosso comportamento tem que ser formado na intimidade com Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, tem coisa que a gente não é capaz de fazer, não. É difícil para a gente, demais, muito difícil. Pensa numa coisa difícil aí para você. Você falou, Senhor, aqui eu não tenho condições, me ajuda. Deixa eu te dizer algo, a sua parte é ser o sacrifício no altar. A parte de Deus é mandar o fogo. O fogo de Deus está tocando as suas entregas hoje. O fogo de Deus está tocando os seus impossíveis. O fogo de Deus está transformando a sua realidade. Você quer mais fogo? Aumente a sua entrega. Deixa eu te falar uma coisa, a qualidade da oferta, da entrega, revela a qualidade do coração. O que Malaquias apresenta como uma denúncia profética para o povo? Malaquias fala assim, vocês estão trazendo animais aleijados, porque era mais barato. Aí fala assim, vai lá e entrega para o governador para ver se você vai ser aceito. Como é que vocês estão entregando isso para Deus? Deixa eu te falar uma coisa, você quer fogo na sua entrega? Não dê o seu resto para Deus. Um dia a oração foi a sua última opção, mas que hoje, a partir de hoje, a oração seja a primeira opção. Que a busca a Deus seja a primeira opção. Um dia a sua oferta foi no nível da sua fé, você estava entendendo ainda, mas se eu tenho 20 anos de crente, eu continuo dando aquela miséria para Deus? Eu não entendi ainda, eu tenho uma reserva, eu não confio que isso é abrir um espaço para que Ele venha se mover. O fogo de Deus está tocando a sua entrega. Como está a sua entrega? Que a sua entrega aumente na sua maturidade. Segundo, como cidadão do céu, seu comportamento deve ser transformado pela renovação da mente. Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, se a sua mente não estiver sob influência do céu, ela perde o vigor, ela perde a vida. Então, o único meio de em um mundo como o nosso, sabe, a segunda-feira não te aguarda cheia de coisas boas. Você que carrega a novidade para a sua segunda-feira. E o único jeito de chegar lá, cheio de vida, é com uma mente cheia da presença de Deus. É com uma mente cheia, sabe, da influência do céu. Então, eu tenho que ser transformado diariamente com a presença de Deus, com a palavra de Deus, ser transformado pela renovação da mente. A nossa mente precisa ser remodelada pelos céus, para que o nosso comportamento promova a vontade de Deus na terra. Nós não vamos impactar o mundo apenas com o nosso ensinamento, mas nós vamos transformar o mundo também com o nosso comportamento. Jesus não apenas trouxe uma mensagem, Ele é o verbo. Ele se tornou a palavra. A palavra muda o meu comportamento e o meu comportamento se torna uma mensagem. Isso muda tudo. Como cidadão do céu, o seu comportamento deve ser movido pela humildade. Romanos 12:3, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que se deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Paulo está dizendo, em todos esses pensamentos profundos que eu estou compartilhando com você, e ele fala sobre o serviço, ele fala sobre os dons, fala sobre vários tipos de dons que havia na igreja de Jesus. Ele vai falar, olha, que ninguém tem um pensamento sobre si mais elevado, porque alguém é usado por Deus, já começa a ficar meio bobo, entendeu? E uma das marcas do nosso comportamento que reflete a nossa cidadania celestial é a humildade.
Já percebeu que o orgulhoso não consegue promover o outro? Ele é tão mal resolvido que ele não consegue elogiar. E deixa eu te falar uma coisa, diferença de comportamento e atitude. Nós não apenas devemos fazer um elogio. O nosso jeito de viver deve promover o outro. Sabe o que acontece com a pessoa que é orgulhosa? Ela não consegue ver o valor dos outros, porque ela está muito focada em si mesma. Você pode perceber, se tem alguém no ambiente que você elogia alguém, aquela pessoa mal resolvida, orgulhosa, vai começar a falar de si em seguida. Porque quando o outro é elogiado, ele se sente diminuído. O cidadão do céu sabe do seu valor. E ele promove o outro. E deixa eu te falar, a humildade transforma ambientes. A humildade transforma casamentos. A humildade transforma ambientes de empresas. A humildade conquista pessoas. A humildade, sabe, é aquilo que atrai as pessoas para o caráter de Jesus. Quando as pessoas estão falando, olha, ele tem algo diferente, às vezes não é, porque ele falou algo muito bem colocado na hora certa. É porque o comportamento revela algo diferente, e às vezes é a humildade. A humildade no nosso mundo, que não quer só ganhar argumentos, sabe? Que não quer provar que está certo o tempo todo, que promove as pessoas, é ser um diferencial nessa terra. É ser um diferencial por onde nós formos. Então, o nosso comportamento é movido pela humildade. Nós vemos, por exemplo, pensa sobre isso, o orgulho é o pai da solidão. Ele gera pessoas tão focadas em si mesmas que eles não têm espaço para mais ninguém. Humildade não é mediocridade, que você anula você por completo, que você acha que você é um nada. Mas humildade, você tem um pensamento equilibrado sobre você e você reconhece o valor dos outros. Em nome de Jesus, todo mundo que chegar perto de você vai ter aquela sensação de que ele foi meio que promovido, sabe? Quando você está perto de alguém que você não se sente promovido, você não gosta de estar perto daquela pessoa? Se nós carregamos Jesus, é assim que as pessoas se sentem. Se nós andamos com Jesus, somos transformados por Ele. É assim que as pessoas se sentem. E olha, a humildade nas coisas espirituais recebe o céu. Como está escrito em Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. O humilde nas coisas terrenas recebe a terra. Mateus 5,5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. O orgulhoso está tentando provar que tem o que não tem. O humilde está dizendo, Senhor, me ajuda. O humilde está dizendo, meu irmão, me ajuda. Às vezes a nossa atitude de orgulho nos impede de receber aquilo que Deus nos dá, quer nos dar. Aquilo que Deus tem para nos dar. Então isso também nos coloca distantes daquilo que Deus tem para nós. Os apóstolos, quando ouviram Jesus, viram Jesus, não conseguiram resolver o problema. Lucas 17:5, eles falam, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Que você não desista daquilo que o Senhor confiou a você, mas também que você não tente provar para pessoas que você é o que você não é. Que você peça ajuda. Peça ajuda para Deus, Deus vai te dar. E aprenda a pedir ajuda para os seus irmãos na fé também. Aprenda a pedir ajuda aonde você estiver. E crescimento será uma constância na sua história. Quarto, como cidadão do céu, o seu comportamento deve ser focado na unidade e conexão com outras pessoas. O seu comportamento tem que ser focado na unidade e na conexão com outras pessoas. Romanos 12, versos 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo e muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. E algo que nós estamos falando aqui desde o começo, a intimidade com Deus deve mudar o nosso comportamento com as pessoas. Deve mudar como nós agimos com as pessoas. É por isso que Deus falou por meio do profeta Isaías sobre o jejum, sobre uma atitude muito espiritual. Ele fala em Isaías 58:5, será esse o jejum que escolhi,
que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre o saco de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? E aí ele continua no verso 6 a 8. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo. Aí sim a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aleluia! Aleluia! Esses dias eu estava lá na sacada de casa, dei uma olhada, as luzes de Natal já apareceram. Mais um ano está terminando. Sabe, essa é a hora que todo mundo começa a falar algo de compaixão, de empatia, o valor do próximo. Ei, o cristão não se lembra disso só no Natal não, tá? Você promove o outro e pensa na unidade o ano inteiro. O ano inteiro. Para a gente é Natal todo dia, é ou não é? Jesus nasceu e vive em nós. Amém? Não é só o Jesus menino não. Ele cresceu, morreu, ressuscitou. É esse que vive em nós. Então tudo muda. Tudo muda e a gente pensa, sim, em unidade o tempo todo. Gente, no mundo de divisão que a gente vive. Entendeu? Em nome de Jesus, os seus relacionamentos não vão acabar nas brigas de WhatsApp e Twitter. Se você não fala mais com alguém da sua família, isso não nasceu no coração de Deus. Se em nosso meio na igreja você não está servindo, não está conectado, não está sendo discipulado, não está discipulando, não está enxergando o potencial do outro, nós ainda estamos aquém de todo o potencial que Deus tem para nós. Então vamos pensar o tempo inteiro, se eu me aproximo de Deus, algo vai mudar. O meu nível de espiritualidade não é movido simplesmente pelo tempo que eu tenho no secreto, pelas vezes que eu li a Bíblia, mas pela forma que eu me relaciono com as pessoas. É um todo. O efeito vai se dar no todo e principalmente nesse trato social. Como cidadão do céu, o seu comportamento deve ser submisso à vontade de Deus. Perdão, vamos para o quinto. Como cidadão do céu, o seu comportamento deve ser conectado ao que é bom. A gente vai chegar no sexto. Quem está com o esboço aí falou, o pastor está viajando. Foi só para ver se você estava ligado. Está ligado aí? Amém? Como cidadão do céu, o seu comportamento deve ser conectado ao que é bom. Romanos 12, 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Então, o homem, para se conectar com o que é bom, tem que se conectar com Deus. Não tem outro jeito. Lembra daquela conversa de Jesus com o jovem rico? Olha o que acontece. Lucas 18, 19. Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Uma pessoa que é apegada ao que é bom é apegada a Deus. Ele é bom. Então o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, onde está o nosso pensamento, é aquilo que vem de Deus. A gente tem que fazer a troca o tempo todo, perguntar para Deus o tempo todo como agir, porque dele vem de fato a bondade. E aí sim, como cidadão do céu, o seu comportamento deve ser submisso à vontade de Deus. Romanos 12, verso 11 e 12. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Olha quanta riqueza nós temos aqui. O cidadão do reino do céu é alegre. Deixa eu te falar uma coisa. Você não é uma pessoa exaurida o tempo todo. Você não é uma pessoa sugada o tempo todo. Você não é alguém, sabe, que só vê
tristeza e decepção por todos os lados, porque a sua cidadania está no céu, o seu Rei dos Reis está vivo, Ele colocará tudo no seu lugar ao seu tempo, Ele foi ungido com óleo de alegria, Ele vive em você, então receba renovo de alegria hoje, receba hoje atitude de alegria, comportamento de alegria, um novo tempo de alegria. Você é embaixador da alegria. Aonde você for, você leva alegria. É uma ordenança aqui, ó. Alegrem-se na esperança. O mundo não tem esperança. Filhos de Deus têm esperança. Aonde está a sua alegria? Na esperança em quem Jesus é. Hoje estava aqui a irmã com 98 anos de idade. Membro da igreja desde o começo. Perdeu a sua irmãzinha há poucas semanas atrás. E aí o pastor Fabiano não aguentou, desceu, foi falar com ela. E aí ela disse: a minha esperança está em Cristo. Aonde está a sua esperança? A sua esperança está em Cristo. O seu Cristo está morto. Ele vive, aleluia! Ele vive, Ele vive, Ele reina. Alegrem-se, alegrem-se. E aí o texto fala: sejam pacientes. Não, a sua paciência não acaba, porque a sua paciência vem do céu. Sejam pacientes na tribulação. A Bíblia não fala se vai ter ou não vai ter, fala vai ter, né? Ela é uma realidade. Perdão, ela não fala que não vai ter, fala que vai ter. Mas qual que é a diferença? O Filho de Deus, cidadão do céu, é paciente na tribulação. Ele tem força. Então receba um renovo de paciência hoje. Você é cidadão do céu. O seu rei enviou mais paciência. Você vai perseverar e é perseverante. Um cidadão do céu está em constante oração. A igreja do Senhor vai perseverar, vai permanecer sendo constante na oração. Ser perseverante na oração atrai o mover de Deus. Nós estaremos lá até que chova. Nós estaremos na oração até que mude. Nós estaremos na oração até que sejamos transformados. Nós perseveraremos na oração. Qual é a sua luta? Se você parou de orar, hoje é dia de restaurar o seu ambiente de oração. Queridos, eu estava essa semana passada em um velório. Mãe de um supervisor das nossas células dos jovens, o AJ, faleceu. E durante aquele culto, oração, a certeza que ela estava com Jesus, teve um momento que os familiares começaram a falar. Foi um momento tão lindo. A Sandra, irmã da irmã Ana Maria, chegou e falou: queridos, cuide dos seus relacionamentos. Porque a Ana Maria, enquanto estava viva, ela fez uma reunião com toda a família. E com todo mundo que ela sabia que tinha problema com ela. Ela pediu perdão. E ela lavou os pés literalmente de cada pessoa. Depois a sua filha chegou e falou assim: minha mãe teve uma luta muito grande com a rejeição. E aí ela disse assim: mas nos últimos meses eu perguntava para ela: mãe, você tem dúvida de que você é amada? E ela dizia: filha, eu não tenho nenhuma dúvida, eu sou muito amada. E ficou uma mensagem muito forte. Se eu vivo uma vida com Jesus, eu não vou viver com relacionamentos quebrados. Se eu vivo uma vida com Jesus, eu não vou deixar um legado de família dividida. Se eu vivo uma vida com Jesus, eu não vou viver sentindo rejeitado ou com qualquer pensamento que não vem do céu. Que em nome de Jesus hoje nós saímos daqui totalmente entregues aos valores do reino de Deus e transformados pela presença de Deus. Que seja uma semana de vivermos de acordo com o padrão do céu. Somente uma pessoa em paz pode pacificar o mundo.
João 14, 27 diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Você não vai sair com medo, você vai sair com a paz que excede todo entendimento. O Senhor luta as suas batalhas, o Senhor vence por você, o fogo tocará o sacrifício e você vai ser transformado para transformar o mundo para a glória de Deus. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então, entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.